Alegre falar com o Diogo Olivier, Grenal 456, 456, né? Decisão do Gauchão FIFA, né? Com o octa do Grêmio sendo interrompido pelo Inter. E podia parar só aí, né? Mas não, teve peitada, teve dedo na cara, teve bolinho, teve VAR de 7 minutos, enfim. Só vem com o pacote completo, né, Diogo? Bem-vindo à redação. Bom dia Marcelo, Jéssica, Luciano, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Se não tivesse essa confusão aí no final, enfim, parece que não seria Grenal, né? Sempre tem essa confusão. Eu já vi coisas piores, hein? Ontem estava legal até, perto do que... Diante do que foi esse Campeonato Gaúcho, com tentativas de condicionamento de arbitragem dos dois lados, né? O Marcelo de Lima Henrique, né? Árbitro de fora, exigido pelos dois times, né? Conseguiu levar o Grenal, assim, numa boa. Porque afinal de contas, né? Claro, a rivalidade Grenal, ela nos convida, ela quase nos exige a tratar de outros elementos, que é o que fazem o caldeirão de uma grande rivalidade como a rivalidade Grenal ser deliciosa. Mas se você for pegar no campo o histórico da competição, não tinha como o Inter deixar de ser campeão essa vez. O Inter termina o Campeonato Gaúcho campeão de forma invicta, com a melhor campanha, o melhor ataque, tomando 6 gols apenas em 12 jogos e não perdendo Grenal algum nos 3 jogos, os 3 clássicos, né, que é o grande termômetro ali da rivalidade Grenal e do campeonato. Então não tinha outra maneira no campo, um título mais do que justo pelos números, né. O Grenal em si, eu costumo dizer sempre assim nos nossos debates aqui ensandecidos, o Grenal não é um jogo de coragem, é um jogo de medo, né, porque é sempre receio, ele é sempre um jogo tenso. O Grêmio foi melhor em relação a esse mesmo, até porque ele veio bastante modificado, surpreendentemente até. Né? Ele precisava vencer o jogo, fazer score, mas o Gustavo Quinteiros opta por 3 volantes. Ele abre mão do Monsalve, um armador clássico, criativo, jogador de bola parada, e vem com o Edenilson, que se soma a Vilha Sante e Camilo. Né? 3 volantes, mais o Igor Serrote na lateral direita, um menino que na base é muito elogiado, porque ele tem aquele espírito de, sabe, além do talento dele, obviamente, né, da seleção lá sub-20, de dar o carrinho e vibrar com a torcida e entrar em confusões, porque tem a alma do clube, o Grêmio precisava disso no jogo. Então o Grêmio conseguiu se defender um pouco melhor em relação ao outro Grenal, né? E o Inter percebeu isso rapidamente, não estava tão simples assim de sair jogando, e aí fez um jogo muito pragmático, de fazer ligação direta, dar a bola para o Grêmio, que tem dificuldades de construção pela questão do entrosamento. O Grêmio termina até o Grenal com mais posse de bola. Na hora de se traduzir em eficiência assim, ofensiva, que era o que o Grêmio precisava, isso não aconteceu, o Inter até finalizou mais no alvo, inclusive. Né? O golaço do Valência, assim, uma bucha do Valência, a gente está vendo aí a confusão no final, aí, que resultou na expulsão do Aguirre pelo Inter, lateral direito, e o Dodi, que recém tinha entrado e acabou expulso. Né? O gol do Valência, candidatíssimo a gol do campeonato, né? Foi uma pancada de fora da área, um golaço mesmo, a maneira como a bola subiu muito alto e desceu rapidamente. O Volpi de vez em quando é meio criticado porque toma muito gol de fora da área, mas esse aí, nem se ele fosse mágico, ele conseguia pegar essa bola. Né? Depois teve um empate do Grêmio, numa bola parada, uma questão que o Roger tem de resolver. Um gol que, se tivesse o impedimento, o VAR semiautomático, não demoraria 8 minutos para ser validado, o gol do Grêmio, né? Porque foi uma linha ali bastante ajustada. E aí o Inter administrou o jogo, como eu disse, de uma forma bastante pragmática. O peso emocional da partida entrou muito no jogo, né? O Beira-Rio, assim, a parte da torcida do Inter não cabia um alfinete, né? Aliás, se não... O Grêmio tinha 2.000 torcedores lá, né? Mas no seu espaço, mas... e não estava totalmente tomado, até porque tem aquelas áreas de segurança ali para evitar confusão. Não fosse isso, eu desconfio que o Inter teria batido o recorde do Beira-Rio, né? Que hoje tem uma capacidade para 50.800 torcedores, o recorde é Inter e River, né? Na semifinal da Libertadores de 2022. Dessa vez deu 49.800, mas não fosse essa questão ali de segurança, talvez até batesse o recorde. Então foi um título que terminou com o melhor time, né? O Grêmio agora lambe as feridas para ver o Quinteiros se dá um prazo, né? Difícil fazer isso, mas ele acabou se dando um prazo, que é o prazo da data FIFA para passar a defender e atacar melhor. O Inter vai curtir o título, obviamente, né? Porque tira não sei quantas toneladas das costas da instituição. Esse título aí, falaremos disso depois. Mas no jogo foi isso.
O Inter administrou, não impôs o seu jogo, como em outras partidas, administrou porque tinha o 2-0, era muito extenso, a vantagem, e ganha, eu acredito que com justiça, né? Eu acho que talvez nem o torcedor do Grêmio ali, aquele mais ferrenho, vai deixar de concordar que este título, se quiser até tirar as questões de arbitragem do meio do campeonato, tá bem, vamos deixar isso aí para a rivalidade. Mas ali dos Grenais, eu acho que ficou bem claro que o Inter é melhor que o Grêmio. Aliás, falar em arbitragem, ontem nada mais do que a demora para ver o VAR, né? No gol do Grêmio, essas coisas do VAR brasileiro, né? E a parte disciplinar no fim, porque parece que é obrigatório, né? Teve outro VAR demorado que foi um possível pênalti ali no último lance do primeiro tempo, que a bola bateu na mão, não bateu, foi outro VAR demorado, mas não consigo cravar que foi erro ali, porque eu não consigo ter certeza de que a bola bateu no braço do Lucas Esteves. E também não ficou assim, o jogo está condicionado pela arbitragem, as decisões da arbitragem. Não, foi condicionado pela superioridade do Inter, né? O jogo não, a final, né? No jogo o Grêmio conseguiu até igualar o placar. Eu achei que foi um Grenal em que o Inter entrou de sangue doce porque tinha 2-0 no placar e o Grêmio também. Sangue doce? É verdade. Não a torcida, não os torcedores, nem de Grêmio nem de Inter, mas o Inter estava muito convicto e seguro do que precisava fazer no jogo para não se expor e construir o resultado, que já estava construído na verdade, mas para manter esse resultado sem tomar muito susto. O mais impressionante foi o Grêmio entrar de sangue doce nessa final. E eu acho que isso fala muito sobre esse Grêmio formado aí. É um time que não tem esse espírito ainda do que é um Grenal. O único jogador que conseguia manter isso era o Serrote, que veio da base e o jogo setou muito bem. E fez um excelente primeiro tempo. Só que ele sai porque ele é um pouquinho destemperado aí na partida, toma um cartão amarelo, aí no intervalo ele é sacado para não ser expulso ao longo da partida. Mas foi o melhor jogador, o melhor defensor que o Grêmio teve ao longo do jogo, marcando bastante e com o espírito que o torcedor do Grêmio gosta de ver. Então, quando entra na casa do adversário, precisando reverter um placar de 2-0, mas de sangue doce, vamos especular o jogo, vamos negociar, vamos ver quando é que a gente vai ter uma chance, sem ser aguerrido quando precisa ser, porque é óbvio e muito notório que o Inter é mais time, mais bem treinado, mais pronto, com mais qualidade em campo, muito mais consciente do que tem que fazer em campo. Então, só existe uma maneira de equilibrar. E o jogo sabe muito bem. Já existiram ao longo da história Grenais em que um time era bem mais poderoso que o outro, mas foi equilibrado pela marcação do adversário, pelo espírito do adversário. E o Grêmio não conseguiu fazer isso ontem, muito pelo contrário. Pareceu conformado com o título do Internacional. A gente comentou isso que aconteceu na final do Carioca, de o time em desvantagem colocar mais um homem no meio, e aconteceu isso também com o Grêmio ontem, o Diogo citou. O Quinteiros tira o Monsalve do time titular para colocar o Edenilson, reforça o meio, faz algumas mudanças, né? O Pavon saiu, o jogador que está sendo muito contestado, tem jogado mal o Pavon, o Serrote entra na lateral, o Gemerson na zaga, em relação ao jogo de ida. E aí, em momento nenhum, o que a Jéssica citou, eu não sei se é claro que tem a questão da garra, do time aguerrido ali, ou se é a incapacidade técnica. Eu acho que as duas coisas juntas, provavelmente, né? Porque em nenhum momento você conseguiu ver um Grêmio pressionando, falando, olha, o gol é questão de tempo. Não, foi um primeiro tempo de pouca coisa acontecendo, né? Um primeiro tempo para uma final, até certo ponto morno, se você pensar em termos de chance, até de disputa mesmo. Um primeiro tempo morno, tem esse último lance ali que o Inter ficou pedindo pênalti Essa é a falta do Valência que ele cobra. Já no segundo tempo, aí o jogo muda um pouco por causa de um golaço, um gol absurdo do Ener Valencia. O jogador precisava de um gol desse nível numa partida desse porte, né? Porque ficou muito marcado pelas chances perdidas na eliminação da Libertadores de 23 para o Fluminense. Fez um golaço, uma bola num ângulo muito longe. Eu sou exigente com goleiro e falta. Normalmente eu acho que é falha. Mas esse aí eu tenho dúvida de dizer que é falha. Olha onde essa bola entrou. Muito mérito do Ener. E aí o Grêmio consegue logo depois o empate. E aí as mudanças que o Quinteiros faz... E aí eu não estou nem dizendo que ele errou. Ele devia ter feito outra substituição. O time vai piorando. Os jogadores que entram, já citei o Pavon, por exemplo, pioram o time. O Grêmio tem poucas opções. E o Grêmio não consegue fazer essa pressão. O que mais me surpreendeu foi isso. Eu achei que em algum momento do jogo, achei que o Inter ia ser campeão, não ia sofrer tanto, mas achei que ia ter algum momento curto do jogo. A gente falou do Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras conseguiu pressionar por 15 minutos. Eu achei que o Grêmio ia conseguir pressionar, ficar imprensado, né?
deixar o Inter na área do Inter por 15, 20 minutos que fossem. Isso não aconteceu em nenhum momento do jogo. Faltou muita capacidade para o Grêmio fazer isso, né? De qualidade do meio para frente. Acho que em relação ali a garra no meio campo, Vila Sante é um jogador que está sendo muito cobrado. Essa temporada está sendo muito ruim. Ele é o capitão da equipe, então esse espírito tem que partir dele, né? E acho que isso faltou também. Mas acho que mostrou demais. Afinal, mostrou muito como o Grêmio está bastante frágil e enfrentou um adversário que está bem mais forte. Sobre as provocações, né? Enfim, eu achei curioso porque um torcedor levou acho mais de um, né? Levou para o estádio uma faixa dizendo que, né, Octa, só o Inter tem, né? O Inter fez essa provocação aí nas redes sociais, né? Aí já falando mais da questão do histórico de títulos, né? Mas a provocação com relação a evitar o Octa eu achei curiosa, né? Você foi campeão 7 vezes, mas 8ª não vai ser porque eu não vou deixar. Podia não ter deixado uma das 7 anteriores. Né? Porque o Inter tem claro, Octa, né? Claro. Essa história de Octa só tem um. Mas, o outro foi hecta. O outro está ganhando há 7 anos, né? É curioso que haja uma provocação assim. E o Campeonato Gaúcho tem essa característica, né? De muitos campeões espalhados pelo interior também. Claro que cada um com o seu título, né, Diogo? Que na primeira, um pouco de história, que na primeira metade do século passado, o eixo do futebol gaúcho estava muito desviado para a Zona Sul, Bagé, Pelotas, Bagé não é exatamente Zona Sul, é Campanha ali, né? Mas enfim, Pelotas e Rio Grande. Aí depois ali na segunda metade do século passado, a partir dos anos 50 ali, dos anos 50 para cá, que Inter e Grêmio, a grenalização tomou conta do Rio Grande do Sul e eles passaram a ser hegemônicos. Então tem os títulos ali, o Guarani de Bagé, lá nessa primeira metade do século passado, tem 2 títulos, enfim. Aí Inter e Grêmio acabaram tomando conta. Agora, com relação ao Octa, ele estava completamente no jogo, Barreto. Eu sei que a rivalidade Grenal ela é meio maluca mesmo, sabe? A gente admite isso. É isso aí mesmo. Mas ela estava completamente nesse jogo. O Inter, você tinha a sensação ontem, a Jéssica tenho certeza que vai dar razão comigo, porque ela conhece a aldeia. A sensação entre torcedores do Inter no estádio ontem, eu estava no estádio desde ao meio-dia, porque a gente teve uma programação especial, enfim. Assim, era uma sensação de fim do mundo, sabe? Se o Inter não ganhasse ontem e impedisse o Octa do Grêmio, o mundo ia acabar e não tinha mais temporada alguma, sabe? O torcedor do Inter, assim, ele estava... O estádio lotado, ele estava todo fora do Beira-Rio esperando o portão abrir. Estava todo mundo fora do estádio. Você chegava ali meio-dia, era uma loucura, você não via as pessoas, né? É maluquice um título estadual representar tanto. Mas na rivalidade Grenal era o chamado Gauchão FIFA, porque isso tinha a ver com o Grêmio também, obviamente, né? É uma marca do Inter. E tem outra ainda, o Serginho Xavier, ele tocou nesse ponto aí há alguns dias. Se o Grêmio ganha, o ano que vem era o Grenal do Enia, em tese para o Grêmio, né? Passando o Inter, e um gauchão em que o Grêmio poderia igualar os 45, agora 46 do Inter, né? Mas o número de vitórias em estadual ficaria igualado, e o Inter usa isso como uma marca institucional. O Papai é o Maior, por exemplo, que está ali na camiseta, que o Roger usou, o torcedor do Grêmio nas redes sociais ficou super chateado, enfim. É uma marchinha de carnaval que veio lá nos anos 50, anos 40, final dos anos 40, com o Rolo Compressor, um super time que o Inter tinha aqui do ponto de vista regional, que era meio que um contraponto. Depois ele ficou um contraponto como um hino popular do Inter, o contraponto, ou Até a Pé Nós Iremos, que é maravilhoso, né, do Lupicínio Rodrigues, o hino do Grêmio. E aí ele ficou, era uma marchinha de carnaval que o torcedor adotou, ela ficou mais forte ainda nos anos 70, no Octa do Inter, e aí ela vem ali para a camiseta, quer dizer, isso só tem a ver com a gente aqui, né? Essa história que eu estou contando, a gente aqui sabe, mas obviamente o Brasil inteiro não sabe. Então ela entrou muito assim. Esse estadual do Inter, dos 46 que o Inter venceu, assim, dá para colocar num top 3. Tem um título estadual em 61, que ele impede uma série impressionante do Grêmio, né? Porque ele está bem no meio de um hepta do Grêmio e depois de um penta do Grêmio e depois de um hepta que segue do Grêmio. Quer dizer, se não tem aquele título de 61, o Grêmio seria 12 vezes seguido campeão. E depois tem o de 76, que é o do Octa, e esse que impede o Octa do Grêmio. Então, assim, no momento histórico do Inter, ele sempre foi um campeonato, uma campanha, um título mais pesado, né? O Inter agora vai um pouco mais leve na temporada. Só não pode, enfim, achar que o mundo termina com a Copa Grenal, obviamente, né? Mas vai ser uma temporada um pouco mais leve para o Inter, porque era meio fim do mundo, assim, sabe, não ganhar esse título. Valeu, Diogo. Obrigado pela participação.